Mais uma vez, irmãos, boa noite. Quero convidá-los a abrir a palavra do Senhor em Efésios capítulo 5, versículo 21 ao 33. Esse texto ele é importante para que nós saibamos como viver em casal. Se você precisa de um texto para o teu casamento, esse é um texto essencial para Deus guiar a tua casa nos caminhos do Senhor. Efésios capítulo 5, versículo 21 ao 33. Efésios capítulo 5, versículo 21 ao 33. A palavra de Deus nos diz: sujeitai-vos uns aos outros no temor do Senhor, no temor de Cristo. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa, como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Oremos, irmãos. Amado Deus, nós queremos agradecer ao Senhor pelo privilégio que temos de ter a Bíblia completa, intacta, fiel aos originais. Louvamos ao Senhor pelo benefício que temos de termos a liberdade de estudá-la, liberdade também de aprender sobre ela, sermos capacitados pelo Espírito Santo a vivermos esta palavra. E nós clamamos ao Senhor para que diante de um mundo hostil à palavra, um mundo contrário, um mundo perverso, que muitas vezes nos ilude, que muitas vezes nos chama a atenção, que muitas vezes nos cega, nós queremos, ó Deus, ser iluminados pelo Espírito Santo. Queremos, ó Deus, de todo o coração, ouvir a Tua palavra, para que ela, Deus, resplandeça em nossa vida de maneira que possamos refletir o amor de Cristo nos nossos relacionamentos. Que nós, ó Deus, possamos ser um retrato desta grande, maravilhosa obra que foi Cristo vir buscar a igreja, formar uma igreja de pessoas que antes não eram povo de Deus, que antes eram rebeldes e que agora são o corpo de Cristo. Nos dá, ó Deus, alegria de partilharmos desse texto. Em nome de Jesus, amém. Qual é o retrato da nossa sociedade? Eu posso dizer alguns detalhes dessa última semana que retratam qual é a nossa sociedade. Ao mesmo tempo que na cidade de Canoas, pessoas estão com jet ski, barcos, resgatando pessoas, existem marginais tentando roubar os barcos desses resgatadores.
O retrato da nossa sociedade é de uma sociedade em que se permite se achegar numa construção como um estádio de futebol, e as pessoas que estão lá, elas arrombam aquele estádio e saqueiam. Ou quando há um mínimo sinal de perigo, mercados são saqueados. O retrato da nossa sociedade é uma sociedade que, enquanto uns estão boiando, afogados na água, outros estão comemorando de uma forma pornográfica numa praia do Rio de Janeiro. Esse é o retrato da nossa sociedade. E por que a nossa sociedade tem esse retrato? Muito passa pela família, muito passa pelos casamentos. Os casamentos estão sendo cada vez mais jogados no lixo. E todos nós estamos sendo tentados a jogarmos os nossos casamentos no lixo. Porque nós temos um espírito que não se sujeita, que não se submete, que não quer retratar uma vida espiritual com Deus. Um espírito rebelde, que insiste em nos dizer que nós temos os nossos direitos e não podemos sofrer o dano. E não podemos sofrer pelo outro. E não podemos ter paciência. E não podemos ter coragem para esperar a mudança que Deus pode fazer no cônjuge. Queremos apenas que a nossa vontade aconteça. Parece um espírito de Rochelle. Conhecem a Rochelle? A Rochelle é uma mulher de uma série chamada Todo Mundo Odeia o Chris. E ela é casada com o Julius. E o Julius, ele tem 2 ou 3 empregos. E quando aquela mulher está empregada e ela se estressa no trabalho dela e ela fica muito brava com as colegas de trabalho e alguém chama a atenção dela, ela diz assim: eu não preciso disso, meu marido tem 2 empregos, eu vou embora daqui. Hoje está todo mundo assim. Ninguém se sacrifica, ninguém coloca o corpo no arame farpado, ninguém quer ser leal. Ao menor sinal de crise, as pessoas já estão dizendo assim: vamos se deixar, vamos embora, vamos acabar com isso, vamos acabar com essa dor. O que teu casamento retrata? O que ele deveria retratar? Eu digo para vocês, a Bíblia diz que o casamento é um retrato para a glória de Deus. Deus te colocou numa união com um pecador, porque Deus quer te santificar através dessa união. O casamento é o meio mais apropriado para santificar a tua vida, para transformar o teu caráter. É a pessoa mais próxima que conhece os teus defeitos, que tem a coragem de chamar a tua atenção, para transformar a tua maneira de pensar, a tua maneira de ser. E essa sociedade, que precisa de um cubo, sabe aquele cubo mágico? Nós vivemos uma geração de vencedores, que todo mundo quer que o cubo mágico tenha todas as cores iguais, para não ter desafio. Então que seja tudo da mesma cor. Está aqui para você esse cubo mágico com as cores iguais. Para quê? Para você não ser desafiado, para você não ter que ficar ali plantado, tentando vencer aquele obstáculo. Nós vivemos numa vida assim, onde, como crianças imaturas, ao menor sinal de derrota, nós pegamos o tabuleiro e jogamos o tabuleiro para cima e dizemos assim: eu não quero mais jogar. Está perdendo? Eu não quero mais. Teu casamento precisa ser um retrato para a glória de Deus. Se você está se preparando para o casamento, seu futuro casamento precisa ser um retrato para a glória de Deus. Se você não pretende casar,
você precisa orar para que teus irmãos, para que a sociedade tenha casamentos que sejam para a glória de Deus, que não envergonhem o nome de Deus, porque é nesse tipo de sociedade onde a promiscuidade impera que o juízo de Deus recai. Uma sociedade que está debaixo da maldição, que cada vez mais as pessoas se deturpam e se afastam dos princípios de Deus, trocando a glória de Deus pela corrupção e pela perversidade. Mas você não tem capacidade em si mesmo de fazer teu casamento honrar a Deus. Você é um pecador. Você é incapaz. Você só estraga tudo. Tudo que você toca, você cria problema. Mais de 90% dos teus problemas é você mesmo que cria. 10% talvez sejam outros. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, Ele criou você e criou a tua família. Para ter uma vida diferente, Ele mandou o seu Filho Jesus para pagar pelos teus pecados, para dar sua vida na cruz do Calvário, para que você pudesse se encontrar com Ele e receber a salvação. E dessa salvação, o Espírito Santo agir em você e transformar a tua maneira de ser, de pensar e de agir. Com o novo nascimento que é vindo pela palavra de Deus, pelo Evangelho, você é habilitado a fazer coisas que naturalmente você não faria. Como aquela história daquele homem que brigou com seu colega de seminário, um amigo meu, que na verdade sou eu. E aí, o pastor chegou para ele e disse assim: um homem não se dobra para outro homem, mas um homem que tem Jesus se dobra. Peça perdão, se arrependa, pare com esse orgulho besta e vai lá se acertar. Meus irmãos, para que nossos casamentos, nossas famílias reflitam a glória de Deus, o casamento precisa retratar uma sujeição que é mútua, que é dos dois. Versículo 21. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Certo? O texto nos chama a entendermos que existem autoridades e existem pessoas que estão debaixo de autoridade. Os maridos são autoridade na sua casa e a esposa deve ser submissa ao seu marido. Os pais são autoridades na casa e os filhos devem ser submissos aos seus pais. Os patrões são autoridade nos trabalhos e os empregados, eles são auxiliares que precisam ajudar aqueles trabalhos a darem certo. São esferas de autoridade. Mas quem exerce autoridade precisa entender que a sua autoridade não é para oprimir, não é para esmagar aqueles que estão debaixo da sua autoridade. A autoridade é para proteção. A autoridade é para que ele seja a guia. Quando nós falamos em alguns estudos sobre ministros, as pessoas normalmente pensam assim nos ministros do nosso povo brasileiro. Os que mandam, os que ditam, os que fazem o que tem que fazer do jeito que eles querem. Ministro é servo na palavra. Autoridade precisa ser serva. Então Deus colocou pessoas debaixo da proteção dos outros, para que essas pessoas sejam auxiliares, para que elas ajudem os líderes a glorificarem a Deus. O que deve fazer com que haja essa sujeição mútua é o temor de Cristo, a dependência de Cristo. Saber que nós fomos salvos pela misericórdia de Jesus. Jesus, sendo Deus, deixou dos direitos que lhe eram devidos para se fazer servo e assumir a nossa morte e morte de cruz no Calvário. Ele se fez servo para que você fosse resgatado do império das trevas.
Então, se você detém autoridade, se você é um marido, você não pode exercer essa autoridade de forma egoísta. Você não pode ser mandão. Autoridade não é sinônimo de tirania. Deus não te chamou para ser um tirano. Deus te chamou para ser um servo que serve a sua casa, levando sua casa ao temor do Senhor. Então, em primeiro lugar, se você quer que teu casamento retrate Jesus e a igreja, se você quer que teu casamento retrate a glória de Deus, todos nós precisamos de uma sujeição mútua. Nós precisamos nos humilhar mutuamente na presença do Deus vivo. Maridos e mulheres precisam se sujeitar a Jesus, para que Jesus governe seus pensamentos e para que Jesus dirija a sua vida na direção que Ele quer. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres em tudo sejam submissas ao seu marido. Minhas irmãs, por mais difícil que seja ouvir essas palavras, você está debaixo da missão do seu marido. Óbvio que existem na Bíblia mulheres que precisaram tomar decisões quando seus maridos foram negligentes. Como, por exemplo, Abigail. Seu marido Nabal era um louco. E Davi estava fazendo a guarda do gado de Nabal. E Davi, no tempo da festa da tosquia, foi falar com Nabal e pediu, através dos seus servos, que eles dessem comida para os seus soldados. Mas Nabal disse para eles assim: não, esse cara é um fugitivo. Ele tem que ser preso. Eu não vou dar nada para ele. E Abigail, quando soube disso, sabia que naturalmente Davi ficaria irado e viria para se vingar dos da sua casa. Tanto é que Davi tinha se decidido no coração de que ia matar todos os homens, todas as pessoas do sexo masculino seriam mortas. Então Abigail preparou muita comida e com sabedoria desceu para se encontrar com Davi antes que ele levasse seu exército para matar Nabal. E ela chegou diante de Davi e disse: a culpa é minha disso que está acontecendo. Eu não vi os teus servos indo falar com meu marido. Eu devia ter me antecipado a isso. Mas eu quero dizer uma coisa para você, Davi. Você vai ser o futuro rei de Israel. Como que você vai manchar a tua história? Tanto é que Davi, ele não queria cometer um assassinato contra Saul, que estava lhe perseguindo injustamente. Ele não queria tomar o trono matando o rei. E a Abigail chega e mostra assim: Davi, você não pode fazer isso com a tua história. Por causa disso você vai colocar a tua vida, o teu reinado nessa vergonha. E Davi recebeu a palavra dela e se corrigiu e disse: você é muito sábia. Eu ia fazer isso mesmo que você está falando, eu ia com tudo para arrebentar teu marido. Mas eu não vou por causa da tua palavra. Abigail chegou em casa e contou para o seu marido o que tinha feito. E disse: eu fui lá e acalmei Davi e dei comida para os soldados dele, e ele não vai vir mais para nossa casa destruir a casa. E Nabal, ouvindo aquilo, ficou duro de coração. E ficou muito mal e não falou nada para sua mulher. E dias depois morreu do coração. Existem mulheres que precisam tomar iniciativas corajosas quando seus maridos são loucos e incrédulos e não querem viver para Jesus. Mas a mulher, ela precisa entender que ela precisa se colocar debaixo da mesma missão do seu marido. E ela precisa orar a Deus para que seu esposo possa se voltar para Deus
e possa servir a Deus. Então, a mulher, ela vem da costela de Adão, ela vem do homem, mas todo homem também é nascido de mulher. Então, um depende do outro, um depende do outro. E na redenção, Cristo, Ele é o cabeça da igreja, Ele é o nosso Salvador. E nós, maridos, representamos Cristo no casamento. A nova vida que Cristo nos dá, nos faz retornar aquilo que Deus planejou para o casamento na criação. E um completa o outro. Deus fez o homem e a mulher para ser a sua auxiliadora idônea. E as esposas precisam ter esta visão, de que elas precisam se colocar debaixo dessa autoridade, e não tomar uma postura de serem as que tomam a frente em tudo. Existem vezes que não tem jeito, tem que tomar a frente mesmo. Mas no certo, no correto, não. Então o que acontece muitas vezes? Muitas vezes é como aquela pregação que eu fiz aqui sobre Acabe e Jezabel. Acabe chegou lá, pediu para comprar aquele campo, e o dono do campo disse assim: não, eu não vou te vender. E ele ficou chateado, tipo um menino birrento, mimado, e foi para sua cama deitar, e ficou lá triste. E Jezabel, que era espírita de carteirinha, e era uma baita de uma bruxa, ela chegou na casa e tipo, a chefe disse: o que você está deitado aí? E aí ele disse: não me venderam o terreno que eu queria. E ela disse: não fique assim, eu vou dar um jeito. Muitas mulheres e muitos homens são omissos, e muitas mulheres são mandonas. Então o que nós precisamos entender, meus irmãos, é que você, mulher que quer ser a matriarca da família, você não sabe o veneno que você está trazendo para a tua casa. Teu marido vai ligar a seta de pisca e ele vai dizer assim: passe, pode passar. E ele vai quietinho, arquitetando o mundo de Bob dele. Ele cria o seu mundinho. Deixe que ela mande. Eu vou fazer a minha vida aqui no meu canto. E quando você quiser ameaçar o mundo dele, ele vai ser grosso. Ele vai ser bravo. Ele vai querer mostrar que é um machão. Por quê? Porque você quis fazer algo que era para ele fazer. Esse texto está nos mostrando que a mulher precisa lutar em oração e com atitudes, para que seu marido seja colocado biblicamente no lugar que Deus o pôs. Então, minhas irmãs, como diz o apóstolo Pedro, se teu marido é incrédulo, você precisa ganhá-lo pelo teu procedimento. Um coração, um espírito transformado por Jesus, que vai mostrar amor e graça a esse marido incrédulo. Agora, você querer ser a chefona e ficar cobrando e cobrando e cobrando e cobrando, quanto mais cobra, eu sei de uma coisa, mais você afasta o teu marido dos caminhos do Senhor. Eu admiro a fé de certas irmãs dessa igreja, que são uma espécie de mártires. Tinha uma irmã aqui da igreja, a dona Cleusa, ela orava pelo seu marido. E seu marido nunca queria vir na igreja. E de madrugada ela chegava na cabeça do marido, eu não sei como é que ele nunca acordou assustado, porque diz ela que ela chegava na cabeça dele e orava: Deus, converta esse homem, converta esse homem. E a dona Cleusa faleceu, e ele não veio na igreja. Mas depois que ela faleceu, ele começou a vir à igreja. E começou a ouvir o Evangelho de Jesus. Por mais que você diga assim: mas só funcionou depois que ela morreu. Mas funcionou. E são dessas pessoas
que precisamos para que o mundo seja diferente. É desse testemunho que mesmo que você morra, você vai lutar pela tua família. Você vai se doar pela tua família. Segundo ponto que nós precisamos, a segunda coisa, além da esposa ser submissa ao marido, e isso que a Bíblia nos chama a atenção, só queria dizer mais uma coisa sobre a submissão. É um compromisso voluntário, livre, alegre e bem pensado. Esta submissão não desonra as mulheres, antes as enriquece. Então, seja uma mulher sábia que edifica a sua casa. Não seja uma mulher rixosa, que é como uma goteira, que está sempre falando a mesma coisa. Seja uma mulher sábia. Terceiro ponto. O amor do marido para com a esposa retrata do amor de Cristo pela igreja. Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Meus amados irmãos homens, você precisa representar Cristo na relação. Então, como que Cristo amou a igreja? Cristo entregou-se por ela, Cristo renunciou aos seus direitos, Cristo amou com amor sacrificial. Você sabe quantas vezes que você fica em silêncio para Jesus e que você deixa de orar para Jesus durante a semana? A Bíblia não diz que você deveria orar sem cessar. Imagine se você fosse casado com uma mulher que nunca falasse com você. Como que você se sentiria? Você é a noiva de Cristo e você passa semanas sem querer falar com Jesus. E Jesus não deixa de ter paciência com você. Jesus não deixa de buscar você. E você, marido? Você está disposto a se sacrificar pela tua esposa? Você está disposto a, quando ela está fechada, está ali firme no seu orgulho, você está disposto a ir até ela e buscá-la naquele momento? Você está disposto a ir falar com ela, a lutar pela vida dela? Ou você simplesmente vai dizer assim: fique aí, quer ficar em silêncio? Fique aí, eu vou sair, eu vou me virar, eu vou me divertir. É isso que você vai fazer? É esse o caminho que você vai tomar? Eu vou me trancafiar? Você acha que o silêncio é uma resposta para o teu casamento? Você acha que você vai resolver isso sem lutar pela sua esposa? Como diz assim, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Jesus adorna a sua igreja com a palavra de Deus. Jesus limpa-nos, pregação após pregação, versículo após versículo. Jesus não cansa de ter paciência de explicar palavras que para nós foram esquecidas. Você, marido, tem sido aquele que tem levado a palavra para dentro do teu lar? Você abre a palavra com a tua esposa? Você fala de Jesus para a tua esposa? Você santifica a tua esposa? Ou você corrompe a tua esposa? Ou você insere dentro da tua casa práticas perversas, mundanas? Coloca problemas dentro da tua casa, vídeos errados, filmes errados. O que você faz com a tua esposa? Você a torna mais próxima de Jesus ou você a torna promíscua? Para apresentar a si mesmo gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito.
Na glória, nós não teremos mais os pecados, seremos puros. Jesus está fazendo isso conosco, a boa obra que Ele começou em nós, Ele há de terminá-la. Que você não precise ser aquele marido que só depois de muito judiar da esposa, chegue lá no final da vida e daí começa a levar cafezinho na cama para a esposa. Porque daí bateu o desespero, está chegando o final da nossa vida. Então agora eu tenho que, antes tarde do que nunca, né? Mas por que você não pode ser romântico e carinhoso agora? Você quer que a tua esposa se submeta a você? Ame-a. Quer que a sua esposa honre você? Ame-a. Se dedique a ela. Edifique ela pela palavra. E Deus vai fazer algo maravilhoso na vida da sua esposa. Você precisa lutar para que ela cresça espiritualmente. Mas talvez você diga assim: nossa, mas amar como Cristo? Como que eu vou alcançar esse padrão? Isso é impossível para mim. Então Deus nos diz: assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Ninguém odeia seu próprio corpo, a gente cuida do corpo, a gente vê que a coisa está ficando feia, a gente dá um jeito, a gente vai no médico, a gente vai buscar remédio, a gente vai tentar fazer uma dieta, a gente vai tentar fazer uma corrida, a gente vai tentar, fazer uma cirurgia de joelho. Mas você esquece que você e a tua esposa são uma só carne. Que vocês são um corpo só. Quando você ignora a tua esposa, quando você desdenha da tua esposa, você está ferindo a você mesmo. Quando você é infiel à sua esposa, você está se auto-atacando. Você está se autodestruindo. Então o padrão é Cristo, mas pense em você, a união quem você é. Você que não quer estar bem, não quer estar saudável? Então cuide da tua família, cuide da tua esposa. Porque, como disse um irmão meu, é ela que te aguenta na hora que você faz as burradas. É ela que está lá para te corrigir quando ninguém está. É ela que está lá para te dar força quando ninguém está lá. Então, se você deixa ela de lado, você vai se quebrar. Certo? Por isso, meus irmãos, nós devemos, para que nós possamos retratar a glória de Deus em nossos casamentos, nós precisamos, em primeiro lugar, retratar sujeição mútua. Em segundo lugar, nós precisamos retratar submissão. Em terceiro lugar, nós precisamos retratar esse amor de Cristo. E quarto lugar, é um retrato planejado no coração de Deus. Versículo 32 e 33. Grande é este mistério, mas eu me refiro à igreja, Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Mais do que amor, a esposa precisa ter respeito pelo marido. Se vocês acham que Deus chamou vocês para viverem um amor hollywoodiano, consegui falar, hollywoodiano, se você acha que você vai ter aquele amor, amor para recordar, amor, sem fronteiras, que tem nos filmes, não é esse amor. Amor não se baseia numa paixão avassaladora, marcas da paixão. O amor é decisão, o amor é atitude, o amor é uma escolha. Você foi apaixonado, talvez hoje você já não é mais apaixonado, porque a paixão, ela passa e volta. Mas
nós precisamos ficar firmes no amor de Cristo. O amor de Cristo é como a rocha. E no dia da tempestade, ele mantém a casa de pé. No dia que vier o dilúvio, a inundação, a casa fica de pé quando ela está firmada em Cristo. A igreja fiel é a igreja que ouve e pratica a palavra de Cristo. Isso que está sendo falado sobre o casamento retrata como que a igreja deve ser com relação a Jesus. Como igreja, nós devemos entender que devemos nos firmar nele de todo o nosso coração. Então, os nossos casamentos, eles devem iluminar a vida da igreja. As crianças, elas precisam ver que casar não é fácil, mas que o casamento, ele tem vitórias e que o casamento traz honra e crescimento. Os jovens precisam ver isso. E você precisa entrar nessa luta. Você não pode ser negligente no teu casamento. Nem o homem, nem a mulher. Mas vocês só podem fazer isso se vocês se consagrarem a Deus. Tirar a roupa do velho homem, do bandidão, do preso, do corrupto, e se revestir do novo homem, que é feito à imagem de Cristo. Você não pode dar nada para ninguém se você não se consagrar a Jesus Cristo. Ninguém pode doar nada se não estiver consagrado. A doação, ela é resultado da consagração. Se você não se consagrar a Jesus, teu casamento não vai perdurar. E não é à toa que nas igrejas tradicionais, igrejas batistas, presbiterianas e metodistas, o índice de divórcio é um dos maiores. Por quê? Por causa da dureza de coração. Então, seja como aquela mulher sábia que pediu a Deus que lhe capacitasse a amar o marido. Ela disse: não tenho mais prazer, não tenho mais amor por ele. Mas ela começou a orar: Senhor, muda meu coração, renova meu amor pelo meu marido. Seja assim também. Não seja alguém que corre para fugir da responsabilidade. Seja alguém que se dedica. Vamos orar por isso, meus irmãos? Vamos colocar em pé para nós orarmos? Ó Deus, o Senhor sabe das nossas falhas em nossos casamentos, o Senhor sabe como nós muitas vezes trilhamos o caminho do orgulho e trazemos, ó Deus, sofrimento para as nossas casas e desgraça para as nossas famílias. Quebranta nosso coração, ó Deus, torna-o sensível para que ele seja, ó Deus, capaz de fazer a tua vontade, de poder retratar um mundo diferente, não um mundo egoísta, um mundo que quer tirar proveito, um mundo que quer viver só para a sua própria vontade. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos um povo comprometido com o Senhor, para sermos capazes de nos doarmos, de nos sacrificarmos, de nos rendermos, de negarmos a nós mesmos. A tarefa, ó Deus, para nós é impossível. Nós somos malignos. Nós somos maus. Mas o Senhor é poderoso para transformar o mal em bem. O Senhor é poderoso para transformar corações duros de pedra em corações sensíveis. Por isso, ó Deus, aqueles que precisam de conversão nesta noite, que o Senhor, ó Deus, faça-os tomar uma decisão de voltarem-se para Jesus. E aqueles que estão endurecidos pela idolatria do coração, idolatria do dinheiro, idolatria da aparência, idolatria da aprovação das pessoas,
Faz, ó Deus, que sejam libertos dessa idolatria, para que possam, ó Deus, se voltar para o Senhor e assim cuidar de suas casas e, cuidando das nossas casas, mostrarmos ao mundo que existe um caminho diferente, que existe famílias diferentes. Ajuda-nos, ó Deus, em nossas fraquezas. Em nome de Jesus, amém. Nesse momento, quero convidar os músicos e os presbíteros para vir à frente